Amém? A garganta não está muito boa ainda não, né? Mas vai melhorar. Daniel capítulo... Não, vamos falar sobre Daniel, mas o texto que eu quero ler para os irmãos está... Primeiro João, capítulo 4, do versículo 18 ao 21. Daniel. 1 João, é que eu estou com Daniel na cabeça. 1 João 4, 18. No amor não existe medo, pelo contrário. O perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vai. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, preste atenção nessa frase, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também ao seu irmão. Amém? Senhor, te louvamos nessa noite, Pai. Te bendizemos na beleza da tua santidade, Senhor. Te adoramos, Senhor, porque só tu és santo. Não existe, Senhor, outro além de ti, não existe outro mais santo, Senhor. Mas te adoramos, Senhor, porque tu nos amou primeiro, Senhor. E por isso nós te amamos também, Pai. Que nessa noite o teu Santo Espírito, que é vivo e está no meio de nós, ele venha falar a cada um de nós nessa noite, Pai. Nos enchendo com a tua presença, com a certeza da tua palavra, com a tua vontade sobre nós, Pai. Nós oramos crendo, Senhor, que a tua palavra é a verdade. E que tu, Senhor, é também, Senhor, a única verdade, Senhor, que existe. E que essa verdade, Senhor, seja colocada em nossos corações como um baluarte, Senhor. Para que possamos ter um norte, Senhor. Para que possamos saber o que fazer em meio à tribulação, Pai. Te louvamos essa noite, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu estava pensando aqui sobre Daniel, né? E a nossa palavra hoje vai ser baseada em Daniel 3, por isso eu estava falando Daniel toda hora. Mas quando eu estava estudando o livro de Daniel, no capítulo 3, o Senhor me fez lembrar desse texto, que está em João, 1 João 4, né? Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Vocês conhecem a história do que está descrito em Daniel 3. Daniel 3 fala sobre 3 homens que se diferenciaram de todos os outros. No momento difícil daquela nação, onde o rei Nabucodonosor, ele vai lá e faz um decreto, dizendo que aquela estátua que ele tinha acabado de levantar, quem não se dobrasse diante dela, assim que a trombeta tocasse, seriam lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Como se fosse possível uma fornalha não ser de fogo ardente. Mas quando ele fala fornalha de fogo ardente, que ele está dizendo assim, que o negócio era
quente, irmão. Era muito quente. E se você for ler no livro de Daniel, capítulo 3, você vai ver que tem alguma coisa parecida com o que a gente está vivendo hoje em dia. Daniel capítulo 3 diz assim: mais tarde o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura. Você imagina um negócio desse? 27 metros de altura. Essa porta deve ter 3, né? Imagina, 20 vezes essa porta. O tamanho dessa estátua. 70 centímetros de largura, e ele ergueu na planície de Durã, na província de Babilônia. Então, preste atenção agora. O rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, que eram os seus príncipes, os vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais de províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. Nós estamos vivendo ainda num período de democracia, aparentemente. Mas você percebe alguma semelhança com os dias de hoje? Todos estão sendo envolvidos dentro de um sistema. O que estava acontecendo ali é que o rei Nabucodonosor, ele queria que todo mundo conhecido, né? E ele vai dizer isso aqui, se juntassem para adorar uma coisa que ele tinha feito. Não era aquilo que Deus tinha feito, mas era algo que ele próprio tinha feito. E ele vai dizer que todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Reverentemente ficaram em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. O que te lembra essa leitura aqui? Qual é a imagem que te traz? A mim, quando eu li esse texto, a primeira coisa que eu lembrei foi quando Jesus estava no deserto e foi levado por Satanás até o alto do monte. E Satanás, na maior ousadia que ele podia ter, olha para Jesus e diz assim: Jesus, olha para lá. E ele mostra todos os reinos da terra. Por que Satanás mostra todos os reinos da terra para Jesus? Porque esses reinos eram dele. Por causa da desobediência do homem, aquilo que deveria ser do homem passou para Satanás. Não era para ser de Satanás. Nada que você vê na terra era para ser do diabo. Mas era para ser nosso, por direito. E aquele homem, aquela criatura, aquele ser, sei lá o que ele é, a Bíblia diz que ele era um anjo, querubim da guarda. Imagina, o que era o querubim da guarda? Querubim da guarda era o que estava ali na sala do trono, diante das pedras afogueadas. O homem lidava, esse anjo lidava diretamente com Deus, era íntimo de Deus.
E esse homem traiu a confiança do Senhor e foi lançado lá fora. E quando ele se encontra com o Filho de Deus, ele tem a ousadia de dizer para ele, olha, como se ele não soubesse que aqueles reinos ali, primeiro, pertenceram ou pertencem a Deus e não a ele. Mas todas as vezes, irmãos, que nós nos deixamos levar pelos governos desse mundo, e eu não estou falando só de governo humano, que são contrários àquilo que Deus ordenou, presta atenção nisso. Todas as vezes que você se deixa levar por algum governo ou poder que é contrário ao poder de Deus, você vai perder aquilo que Deus preparou para você. Quando Jesus ouve isso, olha Jesus, se você prostrado me adorar, e aqui o rei fala exatamente isso, que vocês me adorarem com o rosto em terra. Não serve simplesmente ajoelhar não, irmão. Não negocia com o diabo não, porque se você negociar com o diabo você vai perder. O diabo não quer, preste atenção, que você simplesmente ajoelhe. Ele quer que você se humilhe. A adoração que Satanás requeriu a Jesus ali não era uma simples adoração, mas era algo humilhante para ele, porque Satanás não se contenta de ver um filho de Deus reinando aqui na terra. Então eu quero trazer para os irmãos essa noite, essa palavra, porque aconteceu exatamente isso com esses 3 rapazes. Quando o rei manda tocar lá a trombeta, lá, a orquestra toda, os 3 rapazes, que se chamavam Ananias, Misael e Azarias, não se dobraram. Não se dobraram. Agora preste atenção numa coisa, quando eles são citados aqui na Bíblia, eles não são citados como Ananias, Misael e Azarias. Como é que eles são citados? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por quê? Sabe por quê? Quando Daniel, ele vence a cova dos leões, ele chama alguns amigos dele para serem governantes junto com ele. Esses 3 eram governantes junto com Daniel. Mas para você se submeter ao sistema que era de Nabucodonosor, você tinha que trocar o teu nome. Sabe por quê? É uma estratégia que já vem de longa data, que eles fazem para tirar a sua identidade, a sua origem. Então uma coisa que chama atenção aqui, Daniel era chamado de Baltazar, o nome dele era Baltazar, ou Beltesazar, né? Não era Daniel, era chamado de Baltazar. Então, assim, uma das coisas que o diabo vai fazer, se a gente negociar com ele, olha que Daniel não estava negociando, Daniel mostrou quem era o Deus dele. Mas Satanás é astuto, ele não desiste de cada um de nós. Satanás, ele vai agir ele vai dançar conforme a música. Ele viu, quando Daniel venceu na cova dos leões, ele viu que não podia com o Deus de Daniel. Mas você acha que Satanás desistiu? Satanás desiste? Você acha que ele desiste de você? Ele vai te tentar o tempo todo. Ele vai fazer com que você tome um outro caminho, porque ele sabe que se ele bater de frente com você, você vai resistir. Então ele não vai na tua frente te resistir, ele vai te pegar por um outro lado. Ele sabia que esses homens aqui não iam ceder. Mas a primeira coisa que Satanás faz é o seguinte: vamos tirar a identidade deles. Eles vão deixar de se chamar com os nomes originais, com os nomes de batismo, e agora eles vão só ser chamados por Sadraque, Mesaque, Abidnego e Baltazar.
Vocês devem ter, eu imagino, né? O rei deve ter dado ordem assim, ó, vocês, meus súditos, só vão chamar esses homens pelo nome que nós demos a eles aqui, para que eles se esqueçam de onde eles vieram. Essa é a grande armadilha do diabo, fazer com que a gente se acostume com o sistema dele. E exatamente o que a gente está vivendo hoje, irmãos. O inimigo, ele sempre vai agir da mesma forma. Ele quer tirar a nossa origem. De onde você é? Eu sou petropolitano de nascença. Não, você não é petropolitano de nascença. Você é do céu. Você está entendendo de onde você é? O sistema que a gente é infiltrado, ele vai tentar a todo tempo, em todo momento, tirar esse entendimento de quem nós somos. Por quê? Porque Satanás quer tirar o seu pensamento de quem você é. Por quê? Porque se você esquecer quem você é, você não vai ter poder nenhum nessa terra. Se eu lembrar de quem eu sou, se eu lembrar de onde eu vim, eu vou lembrar que lá não existia limites para aqueles que são de Deus. Hoje nós colocamos limites. Eu não posso fazer isso. Eu não posso vir na limpeza. Eu não posso fazer isso. Eu não posso pregar. Eu não posso... Não, irmão. Por que nós fazemos isso? Porque nós estamos acostumados com o sistema deste mundo. E eu não estou falando sistema só de governamental, não. Estou falando de sistema de tudo. Por exemplo, como é que você lida com a doença? A primeira reação nossa quando a gente lida com a doença, qual é? Se você tem uma dor de cabeça, o que você faz? Toma o quê? Eu tomo uma Novalgina de 1 grama, porque a Novalgina de 500 gramas já não serve mais. Se eu estou com dor de garganta, a primeira coisa que eu faço, eu tomo um remédio para garganta. Aí já até sabe. Mas é assim. Qual deveria ser a nossa primeira reação quando eu estivesse com alguma doença? Eu tenho um Deus que pode me curar. Senhor, eu sou teu filho. Eu vim daí de cima. Eu não sou daqui de baixo. Então, em nome de Jesus, eu não aceito doença no meu corpo. Eu não estou dizendo que você não possa tomar o remédio. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que você precisa começar a se acostumar a agir como cidadão do céu e não da terra. Esses homens aqui, todos se dobraram diante da estátua. Esses 3 chamaram atenção, porque na hora que tocou a buzina, todo mundo ajoelhou com a cara no chão e ficou os 3 lá em cima, em pé. Sabe o que eu estou te falando aqui? Você vai chamar atenção. Satanás vai te ver. Agora, você quer agradar a quem? A Deus ou ao diabo? Qual é a sua escolha? Pô, pastor, o senhor está sendo muito duro. Não estou sendo duro não, irmão. Sabe por quê? Nós estamos vivendo dias difíceis. E vão vir mais ainda. Sabe qual foi a última agora? Notícia da PGR. Estão vasculhando todos os nomes de quem apoia Bolsonaro. Não importa se você é pequenininho, se você é grandão, se você é empresa, se você não é empresa. Todos os nomes. Eles intimaram Instagram, TikTok, Facebook, para dar os nomes de todos os apoiadores de Bolsonaro. Por que eles estão fazendo isso? Por que será? Você acha que é porque vão mandar um presente para a nossa casa? Mas sabe o que vai acontecer? Você vai ser chamado para entrar gentilmente na fornalha de fogo ardente. Você está pensando que isso que aconteceu aqui com Ananias, Misael e Azarias é coisa de antigamente? A gente está achando, irmãos, que o evangelho é isso aqui que a gente vive.
vir aqui ao culto, ter uma confraternização entre irmãos. Só que a coisa está tomando um vulto, está tomando uma proporção que aí a gente vai ser provado se realmente nós acreditamos da mesma forma que Ananias, Misael e Azarias. Não precisa tocar buzina. Não precisa tocar orquestra. Eles têm o decreto. Da mesma forma que Nabucodonosor tinha um decreto ali, existe um reizinho aí, que acha que é rei, que ele está decretando tudo. E está dizendo para cada um de nós, se vocês não se dobrarem ao meu decreto, vocês vão ser lançados. A grande questão, irmãos, é que primeiro, eles tiram a nossa identidade. Você não pode mais ser quem você quer ser. Ou melhor, você tem que ser aquilo que eles querem que você seja. Você não pode mais adorar o Senhor. Tempos difíceis, irmãos. Sobrevirão tempos difíceis, diz o Senhor. Eu sei que essa palavra parece ser uma cobrança, mas não é. Não é uma cobrança. Ah, pastor está chateado porque só vieram 2 pessoas na limpeza. Não, não é isso não, irmão. Não é isso não. Eu vou te falar que quem veio recebeu muito mais do que quem não veio. Hã? Né? A minha esposa aqui está lembrando que foram 4. Você reparou? Daqui a pouco eu vou te falar dos 4. A gente pensa que, né, é sacrifício. A gente pensa que é dificuldade. Dificuldade vai ser quando você for obrigado a se dobrar diante da estátua. O tempo está chegando, irmão. O tempo está aí. E nós, o que nós estamos fazendo para mostrar que nós não somos iguais àqueles que estão se dobrando diante da estátua? Limpeza da igreja vai e vem. Você pode não vir hoje, pode vir amanhã, sem problema nenhum. Eu não estou preocupado se você veio na limpeza, se você não veio na limpeza. De verdade, não estou preocupado. Eu estou preocupado com a sua alma. O pastor, ele se preocupa com a alma das suas ovelhas. O que vai ser quando você for obrigado a se dobrar diante ao poder da estátua? Como é que você vai se comportar se você não consegue se dobrar diante daquele que você não vê? Daí o Senhor me lembrou desse texto. Como você vai amar um Deus que você não vê? Se você não consegue amar aquele a quem você vê. Eu achei interessante o Senhor me trazer essa comparação aqui, porque aparentemente tu lê os 2 textos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que existe uma ligação tão tremenda aqui. E qual é essa ligação desse texto que a gente acabou de ler? Que, né, quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Qual é a ligação desse texto com o livro de Daniel? Você consegue perceber? Se você fosse olhar dizer por que Ananias, Misael e Azarias não se dobraram diante da estátua de ouro. Se você conseguisse explicar isso, como você explicaria? A única explicação que Deus trouxe para mim nessa hora, sabe qual foi? Foi porque eles descobriram o verdadeiro amor. Só por amor que você não se dobra. Porque se você não tiver amor, você vai ser covarde mesmo. Essa é a verdade. E na covardia, você vai acabar se dobrando diante da estátua. Mas se você descobrir o verdadeiro amor que só pode vir de Jesus, o verdadeiro amor que só pode vir do Senhor, que você não vê,
mas que você sente, só por amor a Ele, você não vai se dobrar diante da estátua. E eu fico pensando naquele texto que a gente tem ali, né? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. O que esse homem viu, irmão? O que João viu para falar esse tipo de coisa? Qual foi a visão espiritual, sei lá, física, sei lá como é que foi, lá na ilha de Patmos? O que ele viu? Qual foi a visão? A Bíblia descreve lá que ele viu um monte de coisa, mas o que ele realmente viu? Eu fico curioso para saber, porque essas pessoas, Ananias, Misael e Azarias, eles devem ter visto a mesma coisa. Porque eles sabiam que a vida dele estava em jogo. A vida deles estava em jogo. Eu não sei o que a gente está vendo hoje em dia. Porque a gente não dá valor à nossa vida. A gente acha que a gente está vivendo essa vida aqui e daqui a pouco a gente morre. Eu tive uma experiência que, esses dias eu tive a notícia do meu primo que faleceu com 57 anos e de um ataque cardíaco fulminante. Dormiu e não acordou. E eu lembro que todas as vezes que eu ia lá, todo mês eu ia lá, né, conversar com ele, todas as vezes a nossa conversa tomava um rumo para o Senhor. Todas as vezes. Eu achava aquilo estranho, porque eu ficava pensando assim, Senhor, eu não estou vindo aqui como pastor, eu estou vindo aqui como trabalhador, eu estou vindo aqui para cobrar ele uma questão de um aluguel. Mas era engraçado que eu sentava, eu não conseguia sair dali sem conversar sobre o Senhor com ele. Porque ele estava sem congregar, vamos dizer assim. Já foi de muitas igrejas, mas ele estava sem congregar, e várias vezes, quando eu conversava com ele, ele chorava. Mas eu fico pensando, será que ele foi salvo? Não sei. Eu torço que ele tenha sido salvo. Mas eu não posso dizer, você que vai dizer. Ele que tem que ter intimidade com Deus, é que tenha tido intimidade com Deus ao ponto de amar a Deus sobre todas as coisas e conseguir ser salvo. Essa é a questão no final de tudo. Por isso que Jesus, quando ele é arguído lá pelos fariseus, ele começa a dizer, eu tenho que cumprir todos os mandamentos? Não, ele falou assim, não, se você cumprir 2, está tudo certo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao teu próximo, como a ti mesmo. Se você parar para pensar, esses 2 mandamentos, eles cobrem todos o resto. Porque quem ama a Deus não mata, quem ama a Deus não rouba, quem ama a Deus não se prostitui. Não consegue. Hoje eu escuto alguém mentindo do meu lado, eu fico assim, eu não consigo, irmão. E olha que eu era um mentiroso inveterado, um cara que mentia para você e nem ficava vermelho. Era um cara que eu te convencia com a mentira. Hoje eu não consigo mais, irmão, não consigo. Por quê? Porque Emmanuel é um santo? Não é santo. Porque um dia me apresentaram um amor chamado Jesus. E eu fico pensando, está chegando a hora de eu provar o meu amor por Ele.
Porque na hora que me pedirem para me dobrar diante da estátua, seja lá qual for a forma dessa estátua, seja lá qual for o decreto que tenha sido lançado, eu não vou me dobrar. E aí a perseguição vai vir. Será que a gente aguenta? A gente não aguenta fazer uma limpeza, irmão. Como é que a gente vai aguentar a perseguição? Senhor, o Senhor está chegando. Jesus está voltando. Irmãos, por favor, entendam o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Deus requer mais de nós. Certa vez eu estava no início do ministério, e quando você está no início, você tem um gás, né? Eu estava com todo o gás no ministério. E eu ia para Campo Grande, eu ia para Vitória, se eu precisasse ir, toda semana eu ia para Vitória, não tinha tempo ruim. Ia com as minhas filhas pequenas, voltava de madrugada. Teve uma vez que eu fiquei preso na Avenida Brasil, uma enchente que deu, fiquei até 3 da manhã preso. Deus é tão bom, irmão. Eu fico pensando, como é que Deus é bom? Eu estou lá pregando, né? E a chuva descendo no rio. Falei, rapaz, na hora de voltar, não deu outra. Voltando para casa, tudo alagado. Na hora que eu pego um elevado assim e faço assim, estava tudo alagado. Só que Deus fez eu subir o elevado e parar em cima do elevado. Onde não ia água, onde não tinha perigo de arrastão. Não tinha nada. Só esperar a água baixar para ir embora. Eu cheguei no elevado 10 da noite. Saí 3 da manhã. Não aconteceu nada. Por que disso? Eu já contei várias vezes para vocês aqui do caso que eu fui em Belford Roxo. Belford Roxo. Levar um pastor para pregar. E a chuva. Eu tinha um carro a gás. Quando eu pegava as poças, né, e foi molhando. Na hora que eu virei na reta de Belford Roxo para pegar para ir para a igreja dele, o carro morre. Falei, pastor, vai lá, a rua é ali, ó, vai nessa rua aí, prega lá, eu vou ficar esperando aqui. E o carro nada de pegar, fiquei esperando lá. Um deserto, um breu, irmãos. Breu não, um deserto. Aponta um cara lá no final da reta. Falei, pronto. Belford Roxo? O que você pensa? Perdi. O cara chega perto do meu carro, tudo fechado, né? Eu vendo o cara chegando do meu lado, o cara bate no vidro assim. Tá tudo bem aí? Falei, tá tudo bem. Eu antes estava orando assim, Senhor, manda uma pessoa, um anjo, para me ajudar aqui a arrumar o carro, Senhor. O carro está todo molhado, eu não sei o que eu faço, não sabia o que fazer. O cara bate no vidro, tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Não abri o vidro, não destranquei o carro, não fiz nada. O que houve? O cara para mim. Falei, eu não sei, cara, molhou aqui por baixo e o carro não quer pegar. Nada. Aí falei, peraí. Foi embora, sumiu. Falei, agora vai trazer os amigos. Falei, Senhor, só poupa a minha vida. Aí volta ele com um paninho, uma estopa, um vidrinho de gasolina. Aí ele falou assim, abre a tampa aí. Abriu a tampa, soltou o radiador, soltou o negócio lá, limpou com gasolina. Tenta ligar aí. Pegou o carro. Falei, graças a Deus. Qualquer coisa eu arranco a tampa levantada mesmo. Mas o cara eu não tinha pedido. Senhor, envia um anjo, envia uma pessoa aqui para me ajudar. Enviou, ué. Quando eu sirvo ao Deus Altíssimo, irmão, Ele vai me livrar. Distribuidor. É para ver como é que eu sei muito, né? Se você tem um Deus que te conhece, Ele vai te salvar no meio da angústia. Não é? É no meio da tribulação. Aqueles caras ali não tinham outro momento para ser salvo. Não é?
todo mundo agachado. E tem sempre o enviado de Satanás que está te vendo. Né? Os caras lá, os fofoqueiros do rei, foram rapidinho lá no rei e falaram assim, rei, tem 3 judeus aí que não se dobraram não. Quem é? Sadraque, Mesaque, Abednego. Falei, rapaz, de novo esses garotos, não é possível. Primeiro eles não comeram as iguarias do rei, né? Não comeram dos manjares do rei. Não, senhor, não vou comer não. Não vou comer não. Aí diz a palavra que eles só comeram folhagem. E eles ficaram mais viçosos do que aqueles que comeram a comida do rei. Agora os caras não se dobram diante da estátua do rei, não é possível. Manda acender a fornalha aí e bota ela 7 vezes mais agora. Mais forte. Você está pensando que a luta que você está vivendo agora está forte? Hã? Hein, Léo? Espera ele acender 7 vezes mais. Misericórdia, né, Senhor? Não tem problema, irmão. Diz a palavra que o rei pegou a roupa, olha só que coisa. Pegou as melhores roupas, colocou neles. Para que botar a melhor roupa? Fala para mim. Tu vai ser queimado mesmo na fornalha, vai botar roupa para quê? Mas o rei mandou, coloca as roupas nele. Pode ver lá o texto, depois você lê. Melhor roupa. E os camaradas que deduraram ele, o rei falou assim, agora leva eles para a fornalha. Só que a fornalha estava acesa 7 vezes mais forte do que o normal. E a palavra de Deus diz que esses camaradas que levaram eles, morreram. Antes de entrar, antes de chegar perto. Só pela quentura que já estava ali. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Você não precisa ter medo da luta que está vindo. Porque até mesmo aqueles que estão te levando vão ser julgados antes de você. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha. E muitas vezes a gente vai entrar nessa questão de 7 vezes mais forte. Vai entrar. Eu não vou te enganar não, que vai ser um mar de rosa, tudo tranquilo. Não, não vai ser não. Mas você precisa saber quem você é. Se você não perder a sua identidade, se você não deixar de adorar o Deus verdadeiro, quando você entrar dentro da fornalha, vai ter um 4º homem junto contigo lá dentro. E a palavra de Deus diz que Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, pergunta para os caras assim, nós não lançamos 3 dentro da fornalha? Mas eu estou vendo 4 lá dentro. E eles estão pulando e dançando lá dentro da fornalha. Que história é essa? Quem são esses que estão pulando e dançando dentro da fornalha? Pode entrar, Léo. Tu vai dançar lá dentro. Eu vou dançar lá dentro. O fogo não vai queimar, a roupa não vai queimar, meu cabelo não vai nem chamuscar, não vou nem ter cheiro de fumaça. Porque o 4º homem está comigo. E a palavra de Deus diz que ele olha para aquele homem lá dentro e diz assim, quem é esse 4º homem que tem a aparência do Senhor? Quem é que tem a aparência do Senhor? Sabe quem é que estava lá dentro? O próprio Jesus já existia, já estava lá dentro com ele. Aquele mesmo Jesus que tempos depois iria se fazer de homem e entregar sua vida por você e por mim. Esse Jesus está aqui. Como que você vai amar a Deus se você não vê? Eu queria terminar te dizendo que quando você serve ao Deus verdadeiro, quando você não se dobra à buzina de Satanás, quando você não se dobra ao decreto do diabo, quando você não se deixa levar pelo edito de Satanás, Jesus vai abrir os seus olhos espirituais. E você vai enxergar o 4º homem andando contigo. Você imagina a alegria que eles tiveram.
de simplesmente entrar dentro da fornalha e Jesus está lá andando com eles. Não tem dinheiro que pague você andar com Jesus. Não tem dinheiro que pague você ter intimidade com Deus suficiente de saber que Ele pode te livrar na fornalha. Sabe o que é mais interessante se você for ler o texto? Antes deles serem lançados, o rei virou para ele e disse assim: olha, eu gosto muito de vocês, né, por causa de Daniel. Mas se vocês não se dobrarem diante da minha estátua, vocês vão morrer dentro da fornalha. Ameaça. E aí aqueles garotos, mesmo diante de uma ameaça de morte, eles olham para o rei Nabucodonosor e dizem assim: rei, se Deus não nos livrar, está tudo certo. Por que eles falaram isso? Porque eles sabiam de onde que eles eram e sabiam para onde eles estavam voltando. Essa certeza precisa estar no seu coração, irmão, minha irmã. Porque se você tiver essa certeza, nada vai te amedrontar mais. Depressão, doença, medo, nada vai mexer contigo, porque o quarto homem está ali. É num abrir e fechar de olhos, você entende? A dor vai ser num abrir e fechar de olhos. Mesmo que a fornalha os queimassem, Jesus estaria com eles o tempo todo, ali no físico ou no porvir. Jesus está aqui conosco agora, mas Ele também vai estar conosco quando nós estivermos lá do outro lado. A palavra de Deus diz que Jesus disse assim: não vos deixarei órfãos, mas eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco o tempo todo. O tempo todo. Qual é o seu medo? Enfrentar uma fornalha? Não se dobre diante do edito de Satanás. Não se dobre. Não se deixe levar por uma estátua. Seja forte, corajoso. Como Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Se levanta, veja o milagre que Deus pode fazer na sua vida. Vê, enxerga. Não olha com os olhos carnais, mas olha com os olhos espirituais. Olha, abre os olhos deles, Senhor. Abre os olhos deles, Senhor. Sabe o que Deus quer de nós, irmãos? É que a gente firme a nossa posição em Deus. Eu não posso ser aquele que é levado por ventos de doutrina. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Ah, eu estou bem, eu estou com Deus. Estou mal, eu estou longe de Deus. Não. Não. Eu sou firme, não na areia, mas na rocha. Eu estou firme em Jesus. Não é no pastor, não é na igreja, mas em Jesus. Só que é aqui na igreja que você aprende a se firmar na rocha, irmão. Eu lembro de pastores que me puxaram muito a orelha, mas muito, não é pouco não. E eu muitas vezes, eu vou confessar para vocês, muitas vezes, eu não agi como deveria agir. Eu lembro de um pastor, não vou falar o nome dele, eu era novo, e aí estava recém colocado como obreiro na igreja. E ele falou um negócio para mim, não vou dizer para vocês o que era, mas era um negócio, assim, bobo. Só que aquilo Satanás colocou no meu coração, por quê? Porque eu era novo na fé, neófito. E aquilo entrou no meu coração, eu fiquei com raiva do pastor.
E eu fui embora. Fui embora. Não quero mais ficar nesse lugar. Só que sempre tive uma coisa de ser sensível à voz do Espírito Santo. E muitas vezes Deus usava pessoas para falar comigo. Deus usava minha mãe muitas vezes, Deus usava minha esposa, Deus usava crianças, Deus usava quem fosse para falar comigo. E eu não deixava de ouvir. Eu podia estar por conta da minha vida, mas eu ouvia. Firmar a posição é isso. Não quer dizer que você vai estar sempre no alto, mas vai ter dias que você vai estar meio arriado. Mas é saber se submeter à vontade de Deus. Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei, Senhor, que Tu se levantará por mim. Sabe? Eu nem imaginava que eu ia ser pastor. Eu nem imaginava que eu ia estar aqui pregando para vocês. Mas Deus sabia já do nosso destino, Ele sabe do seu destino. E a palavra de Deus diz em Provérbios que Ele sempre tem um bom final para cada um de nós. Deus tem um bom final para vocês. Mas é preciso se firmar na posição. Senhor, eu não vou me dobrar à estátua. E muitas vezes a estátua que se levanta é no seu coração mesmo. É a sua vontade. É o seu querer. Você precisa se firmar em Jesus, independente da sua vontade. Quantas e quantas vezes eu conto aqui que eu fui pregar estando mal, estando arriado. E eu falava, Senhor, me sustenta. Me firma. E eu tenho certeza que Ele ouviu. Porque quando você ora com sinceridade, Deus ouve. Talvez Ele não vai te responder da maneira que você quer a resposta. Talvez Ele não vai dizer nem nada que você quer ouvir. Mas Ele vai te levantar. Se você estiver firmado nele. Se você estiver firmado na rocha que chama-se Jesus. A grande pergunta que eu posso fazer para nós aqui nessa noite é: o quanto você está disposto a dar pela causa de Cristo? Quanto? Aqueles homens ali, eles estavam dispostos a dar a própria vida pela causa de Cristo. Qual é a tua disposição? Pela causa. Você acha que a causa de Cristo se resume à igreja? A vir aqui? Aqui é a parte fácil. A parte fácil é aqui, irmão. Pregar é a parte mole. Lá fora. Ser como Jesus lá fora é a parte mais difícil. Estar disposto a morrer para que outras pessoas vivam. Essa é a causa de Jesus. Ele estava disposto a morrer para que você vivesse. Ele se deixou morrer para que eu vivesse. E que disposição nós temos pela causa dele agora? Porque se nós queremos ser como Jesus, participar da glória de Cristo, a palavra de Deus diz também que eu tenho que estar disposto a participar dos sofrimentos de Jesus. Pela causa dele. Se eu descubro isso, se eu descubro qual é a causa que me motiva, eu acordo cedo, eu faço o que for preciso, eu venho na hora, eu faço o que tem que fazer. Eu não fico alegando desculpas. Não, eu faço. Simplesmente eu faço. Pessoas estão morrendo, precisando da sua ajuda. E o que você tem feito? Qual é a pregação que as pessoas veem quando olham para você? Qual é a causa que você tem carregado? Qual é a bandeira que você tem levado? Qual é o estandarte?
A obra de Deus, irmãos, não consiste só aqui no ministério, nos trabalhos da igreja. Como eu disse, isso aqui é mais fácil, é a parte mais fácil. O que é mais difícil é você se conscientizar de quem você é no reino. Não é? Quando eu me convenço de que eu não sou mais dessa terra, que eu sou do céu, não importa se vão me matar, se vão me, sei lá o quê. O que importa é que eu quero servir a Jesus. Só isso. Ser como Ele. Amar como Ele amou, servir como Ele serviu, andar como Ele andou, falar como Ele falou. É o Bruno que fala, né? Não sei se tu já falou também, o Léo falou. As pessoas olham para nós pregando assim, parece a sumidade, né? A perfeição em pessoa. Eu só estou te dizendo que eu preciso buscar isso. Eu não estou dizendo que eu sou já. A gente precisa buscar ser como Jesus. Só que isso precisa começar. Não dá para eu vir aqui à igreja, ouvir uma palavra e lá fora, na minha vida cotidiana, eu continuar sendo a mesma pessoa. Que não tem intimidade com Deus, que não ora, que não evolui, que não cresce, que não... Não, irmão. Busca o Senhor. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, Ele pode fazer muito mais além. É esse Jesus que você precisa buscar. Senhor, eu não estou tendo motivação para nada, Senhor, mas me dá uma motivação. Se revela a mim. Mostra para mim o teu rosto, Senhor. Me deixa ver o que eu preciso ver. Senhor, eu preciso ver o que esses homens viram. O que Saulo viu para se tornar Paulo? O que Pedro viu? O que João viu? É isso que você tem que buscar. Senhor, me mostra a motivação para a minha vida. Porque eu costumo pregar aqui e dizer, se você está motivado só para as coisas dessa vida, vai chegar uma hora que você vai se cansar. Vai se cansar de me ouvir pregar para você, vai se cansar de vir aqui na igreja, vai se cansar de ouvir a pastora pregar, vai se cansar. Agora, se a sua motivação for Cristo, nada do que acontecer com você vai te paralisar. As coisas só nos paralisam quando nós ainda não estamos firmados em Cristo. Busque o Senhor. E é engraçado que aqueles garotos ali talvez nem soubessem do que ia acontecer com eles, né? Eles sabiam que tinha um edito de morte, sabia que se não se dobrasse diante da estátua, eles estavam sendo colocados numa situação perigosa. Mas talvez, isso é uma conjectura minha, talvez eles devem ter pensado assim, nós somos amigos de Daniel. E o rei gosta de Daniel. De repente, Daniel pode interceder por nós e nos livrar. Mas Deus não quer isso, que você seja firmado nas coisas dessa terra. Quando você entrega a tua vida ao Senhor de verdade, pela causa de Cristo, você vai passar por dificuldades, vai. Mas eu tenho certeza que, mesmo no meio das dificuldades, Deus vai te dar experiências poderosas. Poderosas. Coisas que você vai poder contar lá na frente como uma experiência de vida. Né? Eu não contei aqui quando eu era novo, eu agia como menino, pensava como menino.
Por que mudou? Por causa das dificuldades. Ninguém cresce quando está tudo bem. Ninguém conhece Deus quando está tudo certo. Não, irmão. É na dificuldade que você vai buscar mais, que você vai orar mais. Pelo menos deveria ser. Deveria ser. E foi na luta, na fornalha, que Deus deu a maior experiência sobrenatural para aqueles garotos. Talvez você esteja passando, ou vai passar, pela sua maior luta. Mas você sabe que o mesmo Deus que estava com aqueles garotos ali, também vai estar com você. O mesmo Jesus. E as experiências que eles tiveram lá, Deus também quer te dar. Deus quer mudar a sua história de vida, irmão. Deixa Deus fazer isso. Não limita o poder de Deus na sua vida, não. Ah, Senhor, essa luta está muito grande, eu não consigo. Consegue. Vai passar. Vai chegar uma hora que você vai ver que aquela luta foi só para você crescer. Só para te dar mais experiência com Deus. E aí você vai começar a identificar Jesus como seu amigo fiel. Outro dia eu estava pensando, né? Eu nunca fui um cara de ter muitos amigos. Mas quando a gente descobre Jesus como um verdadeiro amigo nosso, a gente descobre algo que é como se fosse um tesouro mesmo. Que você pode falar com ele e ele responde. Você pode dizer para ele qualquer coisa. Ele vai estar ali para te responder. É esse amigo que eu quero que você conheça. É esse Senhor que eu quero que você sirva. Você não está fazendo para homens. Você não está fazendo para o pastor. Você está fazendo para Deus. Né? Deus quer ver na sua vida essa disposição. E aí quando você clamar e Ele vem, estende a sua mão sobre você e te puxa das dificuldades e te traz para a tona de novo. Ah, Pedro, por que você parou de olhar para mim, Pedro? Para de olhar para a chuva. Para de olhar para a onda. Olha para mim. Ele deve ter dado uns 3 passos ali. 4 passos. Mas ele deu 3, 4 passos. Ele andou sobre as águas. Então é possível. É possível você andar sobre as dificuldades. Está difícil? Está complicado? Anda sobre elas. Olha para Jesus. Não olha para a dificuldade, não. Não olha para o problema, não. Não. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Amém? Vamos orar? Irmãos, eu estava me lembrando ali do que o Paulo disse. Viver é Cristo, morrer é lucro. Vocês já pararam para pensar nisso? Viver é Cristo. Isso significa que nós não vivemos nossa vida, mas Cristo vive em nós. Paulo também nos ensinou isso. Morrer é lucro. Não é para de forma nenhuma a gente desejar a morte, irmãos. Porque só Deus sabe a hora que cada um de nós vai. Mas é para a gente ter essa certeza, a certeza que aqueles 3 meninos tiveram. Eles não conheciam Cristo ali na história, né, como nós conhecemos hoje. Mas eles sabiam que a vida deles não pertencia mais a eles. E para onde eles fossem, eles estariam com o Senhor. Então, temer a quê? Né? Domingo de manhã a gente estava falando, e não temerão mal algum. A gente também se confunde nisso, porque a gente acha que o mal nunca vai chegar perto de nós.
E aí, quando chega, a gente fala, poxa, mas Deus não é bom? Poxa, Deus se esqueceu de mim? Poxa, né? Eu sou tão boa, tão fiel. É não temer mal algum, porque nós confiamos no Todo-Poderoso. Não é aquela história de que eu não vou morrer porque minha promessa ainda não se cumpriu. Não. Eu não tenho medo da morte, porque eu tenho certeza do lugar que eu vou. Isso modifica tudo, irmãos. Mas para isso nós precisamos realmente viver Cristo. Muito difícil. Viver Cristo. Viver é Cristo. Viver não é a minha vontade, viver não é o meu querer, viver não é essa terra. Nós queremos para essa terra porque nós somos apegados a isso, irmãos, e isso faz parte da nossa humanidade. E às vezes quando a gente olha, né, amar a Deus sobre todas as coisas, mas e minhas filhas? Né? Meu Deus, não posso morrer, minhas filhas. Olha como eu de novo me apego a alguma coisa, eu de novo determino. Ou então eu estou mal e eu falo o contrário, não, eu preciso morrer. Né? Aí a gente usa até essa palavra de Paulo, morrer é lucro. Né? Se enche de pena. Não foi isso que Paulo disse, ele disse que ele tinha tanta certeza da salvação dele, que quando ele morresse, aquele sofrimento que ele estava passando seria cessado. Mas que ele entendia que aquele momento era necessário, porque Deus tinha um plano. A sua vida é necessária, o que você está passando também é necessário. Mas o mais importante é você saber para onde você vai. E o que eu quero propor a vocês aqui agora, nós vamos louvar aqui, e nesse louvor, a cantora diz, quem já pisou no Santo dos Santos? Vocês já pisaram no Santo dos Santos? Nós estávamos ali na intercessão conversando sobre o tempo com Deus, a intimidade com Deus. Irmãos, quando Jesus veio, rompeu tudo aquilo que nos afastava de Deus. E agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Só que não é qualquer um que entra. Se você já pisou, se você já sentiu de fato essa presença, eu quero que você se lembre disso agora. O momento onde você realmente entendeu quem era Deus e sentiu. Às vezes parece que o mundo está se esquecendo. O mundo não conhece, né? Mas os crentes estão se esquecendo de quem é Deus. O triste é que nem todo crente teve de fato uma experiência pessoal. Se você já teve, eu quero te pedir que você volte para esse lugar. Se você ainda não teve, você vai pedir ao Senhor que tenha. Não sei se vai ser agora, irmãos. Mas desperte no teu coração o desejo de entrar no Santo dos Santos. Lembra que não é qualquer um que entra. Não é. É aquele que vive Cristo. Então, mais uma atividade. Professora, né? Passar atividade. Você vai falar com o Senhor, Senhor, eu quero entrar, o que eu preciso? Do que eu tenho que abrir mão? Porque se Jesus veio, rasgou o véu, tirou todo o impedimento, por que eu ainda não tive acesso ao Senhor? Eu quero ter, Senhor. Então, se você teve, peça ao Espírito Santo para te levar lá. Se você não teve, peça ao Espírito Santo. Você vai abrir mão agora do que está te impedindo de entrar no Santo dos Santos. É renúncia, irmãos. Renuncie aquilo que te afasta do Senhor. Aquilo que te afasta do Santo dos Santos. Esqueça todo mundo que está aqui. Agora é você e o Espírito Santo de Deus. Converse com Ele agora. Nós vamos louvar aqui. Você fique, você e o papai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu me
mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh Senhor, olha para nós nessa hora, Pai. Queremos acesso a Ti, Senhor. Não queremos ficar da mesma forma, Pai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Vem conosco, Senhor. Contigo não temeremos nada, Jesus. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Acesso a esse lugar tão especial, Deus. Oh, Senhor, não queremos andar por essa terra sem propósito, Senhor, mas só o teu amor, Senhor, nos encoraja a prosseguir. Permanece, Senhor, atraindo o nosso coração para ti, Deus. Porque o teu desejo, Senhor, é estarmos na tua presença, Pai. Oh, Senhor, é desfrutarmos, Pai, do Santo dos Santos, Deus. Sem impedimento, Senhor. Sem dor, sem tristeza. Acalentados, Senhor, por ti.
cheios do teu amor, Senhor. Pai, vai destruindo toda resistência, Senhor, que tem nos impedido de chegar nesse lugar de excelência, Pai. É esse amor, Pai, que nos constrange. É esse amor que nos impulsiona. Não importa o desafio, em Ti sabemos que vamos superar, Senhor. Contigo podemos suportar, Deus. Então, Senhor, nos dá, Pai, experiência contigo, Senhor. Experiências pessoais, Deus. Não queremos só ouvir falar, Pai. Queremos Te contemplar, Senhor, com os nossos olhos, Deus. Com o nosso ser, Senhor. Não queremos, Senhor, nos acomodarmos, Pai, com o que temos, Deus, porque sabemos que Tu tens mais para cada um de nós, Senhor. Muitas vezes vem o desânimo, Pai, vem a frustração, vem a depressão, mas nada disso vem de Ti, Senhor. E nós estamos agora, Pai, entendendo que isso é só uma armadilha para nos impedirmos de chegar a Ti, Deus. Nós não somos coitadinhos, Pai. Nós somos Teus filhos, Senhor. Nós não queremos abrir mão desse lugar, Pai. Obrigada, Deus amado. Por mais uma vez o Senhor está falando conosco, Senhor. O Senhor tem infinitamente mais, além do que pensamos ou pedimos. Nos arranca, Senhor, da acomodação. Nos arranca, Senhor, desse lugar que tem nos feito mal, Senhor. Senhor, arranca as lentes coloridas, Pai. Conserta a nossa visão, Pai. Visão de reino. Pai, que possamos nos identificar aí, Senhor. Porque só assim nos posicionamos no mundo, Pai. Só assim resistimos às seduções. Só assim conseguimos ir rompendo, Senhor, dia a dia, Pai. Como precisamos de Ti, Senhor. E é exatamente como Jesus falou. Sem Jesus nada podemos fazer. Que tenhamos cada vez mais essa certeza, Pai. Que viver é Cristo. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda a viver Cristo, Pai. Nos ajuda e nos ensina a Te amar sobre todas as coisas, Senhor. E a nos desprendermos dessa terra, Senhor. Nada, nada do que podemos conquistar aqui, Deus, se compara ao Teu amor. Se compara, Senhor, à Tua beleza, Pai. Oh, Senhor, que a nossa visão seja a eternidade, Pai. Ah, Senhor, que não venhamos jamais abrir mão do capacete da salvação, Senhor. Que venha guardar, Pai, a nossa mente dos pensamentos ruins. Por Ti, Senhor, contigo nós resistimos, Pai. Só o Senhor é capaz de nos ajudar, Pai. Sim, Senhor. Não queremos viver longe de Ti, Pai. Do Santo dos Santos, Senhor. Pai, eu Te peço, mostra, Senhor, a cada um, Deus, o que tem impedido, Senhor, de voltar para esse lugar. Se porventura alguém ainda não conseguiu experimentar isso, Senhor. Oh, Deus, age de forma sobrenatural nessa noite, Senhor. Oh, Pai, fala com os Teus filhos, Deus. Senhor, não somos apenas servos, Pai. Somos filhos. Filhos, Pai amado, amados, Deus. Filhos que têm intimidade para falar com o Pai, para desabafar, para chorar, para abraçar.
Nós não somos órfãos, Deus. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso verdadeiro Pai. Obrigada, Senhor. Que a tua igreja nessa hora esteja compreendendo isso. Que deseje mais e mais entrar nesse lugar que tu tens reservado para cada um de nós. Que amor lindo, amor exclusivo. Ninguém precisa competir, ninguém precisa concorrer. Basta desejar, basta te amar, basta te buscar. Tua palavra nos garante que aquele que busca, encontra. Nos ajuda e nos ensina, Senhor. Por que que ficamos dessa forma? Por que nos sentimos assim, Senhor? Ah, Senhor, retira essa mente escrava do mundo. Retira, Pai, essa mente que tem se subjugado a esse sistema. Um sistema de dominação. Um sistema de melhores e piores. Na tua eternidade não tem isso, Senhor. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor já mostrou o seu grande amor por cada um de nós. Nós queremos retribuir esse amor, Pai. Nos resgata de onde quer que estejamos agora, Senhor, sofrendo, aprisionados. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, retira cada um desse lugar de aprisionamento agora. Puxa para fora, Espírito Santo. Retira a pedra que tem matado a cada um de nós. Ressuscita-nos como Jesus ressuscitou Lázaro naquele dia. Retira a pedra que muitas vezes nós mesmos colocamos. E é essa pedra que colocamos há anos atrás que vem nos afastar de Ti. Oh, Senhor, faz o Teu milagre, Pai. Ressuscita, Pai, aqui nessa noite. Ressuscita os sonhos, ressuscita o desejo de Ti, Pai. O desejo de Te buscar, Senhor. A alegria de estarmos em comunhão com o corpo, Pai amado. A alegria de pregarmos a Tua palavra, Senhor. A alegria de trabalharmos na Tua obra, Senhor amado. Ah, Senhor, faz de novo, Deus. Vem, Senhor, como em Pentecoste, Pai. Aviva e desperta Teu povo, Senhor. E vai liberando agora, Pai, em nome de Jesus. Algo para os Teus filhinhos nessa noite, Senhor. Oh, Paizinho, eu sei que Tu podes, Deus. Envia Teus anjos agora, Senhor. E entrega a eles, Senhor, algo que Tu tens, Pai. Oh, Deus, estamos aqui, Pai amado, porque Te adoramos, Senhor. Estamos aqui porque temos necessidade de que o Senhor nos conduza. Pai, não permita, Senhor, que venhamos a sair daqui da mesma forma como entramos, Senhor. Mas nos fortalece, Senhor. Nos renova, Deus. Refrigera a nossa alma, Pai. Porque foi assim que o Senhor nos chamou um dia. Queremos sim trocar o fardo, Pai. Queremos sim o descanso que o Senhor pode nos dar, Senhor. Oh, Pai. Olha por cada um de nós, Senhor. Porque sabemos que Tu se queres, pestaneja. Teus olhos estão fitos em cada um de nós, Senhor. E é dessa mesma forma que queremos estar, Senhor. Oh, Deus, olhando para Ti. Um único olhar, Senhor. Um único foco, Pai. Queremos experimentar, Senhor, a glória desse lugar, Pai. Queremos experimentar, Deus, a beleza, Senhor, da Tua santidade, Deus. Permita isso, Deus. Nos permita isso, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te pedimos, Pai, que tu continue, Senhor, essa transformação na nossa vida, Pai. Que não cesse por aqui, Senhor, a tua intervenção na nossa vida, Pai. Mas, Senhor, visita cada um de nós e vê, Senhor, se em nós existe ainda alguma semente, Senhor, que Satanás lançou. E se ela criou raiz, vai retirando, Senhor, desde a raiz até o final, Senhor, dessa semente maligna. E, Senhor, que isso seja retirado de nós de tal forma, Senhor, que nós venhamos a ser transformados, Senhor, e venhamos a ser colocados neste lugar como verdadeiros adoradores, Senhor, que te adoram em espírito e em verdade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos nessa transformação e te pedimos que tu não pare hoje, Senhor, mas continue, Senhor, até que nós sejamos transformados de verdade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, Pai, crendo, Senhor, que tu pode todas as coisas e tu fará todas as coisas em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Irmãos, glória a Deus. Pode encerrar, Marcos.